Oi gente, tudo bem com vocês? Sobe a Maia e sejam bem-vindos à TV Maia em Ação. No vídeo de hoje, finalmente a gente vai falar sobre a série telenovela, como vocês preferirem chamar, que é a série Pedaço de Mim. Tá feliz com essa gravidez, você? Nesse vídeo a gente vai comentar sobre a série não inteira, porque como que essa série tem 17 episódios, eu vou, no caso, dividir em duas partes. Nesse vídeo eu vou comentar do primeiro episódio até o nono, e na segunda parte, que vai sair na quarta-feira, próxima quarta-feira, que vai sair, eu vou, no caso, comentar do 10º episódio até o episódio 17. Tá bom, gente? Então eu vou, no caso, dividir em duas partes essa série. Mas antes de começar, por favor, deixa seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então bora lá pro vídeo. Essa série telenovela, a nova série da Netflix, lançou semana passada. E essa série foi produzida com a parceria com a empresa A Fábrica. A série foi escrita pela Ângela Chaves e foi dirigida pelo Maurício Farias. O elenco dessa novela a gente tem como Juliana Paes, Vladimir Pitcha, Felipe Abi, Paloma Duarte, João Vitti, José Beltrán, Pedro Manuel, Nabuco e também Beto Viega. A história dessa série, a gente ia acompanhar a história de Liana, que ela é uma mulher que sonha em ser mãe e acaba tendo uma tragédia atravessada por eventos de alta força dramática que afeta o seu casamento com o Tomás. Vamos começar falando do início da série, que a gente já sabe a história, né, no caso. Eu quero comentar sobre a Liana e o Tomás. Apesar de esses dois atores que nunca foram contracenados juntos, no começo da série eu gostei muito dessa parceria dos dois. Apesar de que a gente vê cenas de que o Tomás ele saiu a Liana com a Cláudia, só que ao decorrer da série a gente acompanha que a Liana, o comportamento dela após esse incidente do casamento deles, né, no caso, e sobre a tragédia, né, no caso, ela foi abusada pelo melhor amigo do irmão dela, né, que é o próprio Oscar. Gente, quando o Oscar aparece na série, a gente compreende ele, a gente entende a história dele e tudo mais, só que a partir desse momento que ele não respeita a Leandra, né, no caso, para naquele momento. Então, a partir disso, eu comecei a odiar tanto esse personagem. Acho que ele veio com esse tipo de personagem que a gente ama odiar ele de todas as forças. Só que ao decorrer da série, que a Liana, no caso, descobre que está grávida de gêmeos. Um gêmeo, no caso, é filho do Tomás, e o outro gêmeo é filho do Oscar. Gente, é muito raro que acontece isso, né, no caso, comentando isso com vocês. A partir disso, o Tomás, a relação do casamento deles, né, no caso, tem uma rachadura entre eles, né, no caso. O Tomás não aceita esse menino, filho do Oscar, né, no caso. Então, mas a Liana, eles planejam tudo para salvar o filho dos dois juntos. Só que o filho dela com Oscar, eles planejam dar para uma adoção, né? Só que quando chega nesse momento de que os gêmeos nascem e tudo mais, a Liana, o sentimento dela de mãe não consegue deixar o Marcos, né? Um se chama Marcos, outro se chama Mateus. O Marcos, que é filho dela com o Oscar, né, no caso, não consegue deixar ele. Realmente, antes de ela dar o Marcos, né, no caso, ela conhece um casal. É o Sérgio e a Betânia. Ela praticamente conhece a Betânia dentro do orfanato que ela vai, né, no caso, visitar. Betânia, ela sempre sonhou em ser mãe e tudo mais, então ela decide dar um Marcos para ela. Só que quando que os gêmeos nascem,
quem dá o Marcos é o Tomás, que a Liana pariu faz pouco tempo, né, no caso. Então o Tomás faz isso. Só que a Liana não consegue deixar o Marcos com eles, tudo mais, então ela pega o Marcos de volta para ela. Então, ao decorrer desses 2 primeiros episódios, a gente vê tudo isso que acontece, principalmente o nascimento dos gêmeos, que acontece na Serra, né? Ainda decide ter os gêmeos lá. E se recebe todas essas informações dentro desses 2 primeiros episódios. E no terceiro, que a gente vê mais os gêmeos crescendo, tudo mais. O que eu quero falar aqui, a amizade entre a Liana e entre a Débora. A Débora, que ela é fã de Oscar, no caso foi ela que foi a ponte de que aconteceu tudo isso na vida dela, da vida da Liana. Elas, eu acho, o que eu senti entre a amizade delas, ela não é muito respeitada por lado da Débora. É ela que motivou a Liana a sair, a conhecer pessoas novas após que o Tomás chifrou a Liana, né, no caso. Tem os seus pontos e fortes nessa amizade entre as duas. Só que ao decorrer da série eu percebi que a Débora, ela também não respeita muito a amizade entre as duas, porque ela não consegue desvincular Oscar, né, no caso. Só que a gente entende que a Débora sempre foi a Débora nunca foi uma irmã para o Oscar. Ela sempre se colocou no lugar de mãe para ele, né, no caso. Então, ela sempre quer proteger o Oscar, só que ela não aceita que o Oscar é um marginal, é um mau caráter, né, no caso, e principalmente abusador. Ela não aceita isso e ela não escuta a Liana. Tudo isso que a Liana fala dele, ela praticamente fecha os seus próprios ouvidos. Então, é um ponto de que eu entendi que essa amizade aí das duas é muito amigável entre elas, porque a Débora fecha os olhos para a Liana. Então, ela sempre está protegendo o irmão e não praticamente escuta a sua melhor amiga. Realmente, é uma das personagens muito rasas nessa série. Eu não vejo construção dela. Ao longo dos episódios, eu percebi que ela não muda. A atuação da atriz, não posso reclamar muito, porque, sinceramente, eu acho que a personagem foi muito mal desenvolvida na série. Mas me digam vocês, no caso gostaram da Débora? Comente aí, tá, gente? Já dos outros personagens tem muito o que falar, porque todo o elenco da série eu gostei muito. Principalmente da própria Juliana Paz, tá excelente. Esse personagem também. A partir do 4º episódio, a gente vê os gêmeos praticamente crescidos, sendo crianças e tudo mais. A gente vê que o Oscar, ele continua fazendo as mesmas coisas como antes, né? Como ele era antigamente, né? Principalmente eu quero comentar entre a relação entre o Oscar entre o irmão da Liana, que é o Lucas. A gente recebe essa informação de que o Lucas, né, no caso, morreu em um dente de cal. E todo mundo, né, no caso, principalmente o próprio Oscar, sempre se fez de vítima com essa situação, né? De acidente entre ele e entre o Lucas. Só que a gente descobre que, principalmente, foi o próprio Tomás que praticamente descobre isso, né? E conta para a Liana. Ele descobre que o Oscar e o Lucas, nesse dia do próprio acidente, Oscar e o Lucas, os dois estavam drogados, bêbados, dentro do carro. Então, praticamente, a culpa de tudo isso foi dos dois, né? Praticamente. Ficar dirigindo bêbados e drogados não é legal. Então, praticamente, essa é a verdade por trás do mau caráter do Oscar, né? Principalmente. E ele sempre fazendo-se de vítima, porque
Quando nesse quarto episódio, o Tomás entrega ele para a polícia, né? Porque lá no bar dele, esse bar, né, no caso, ele também vendia drogas. Então ele foi preso, tudo mais. Só que o Oscar praticamente não sabia quem pegou ele. Só que depois disso, o pai dele livra ele da prisão e o Oscar sai do Brasil. A Liana, né, no caso, quando recebe essa informação de que o Oscar saiu do Brasil, Tomás e a Liana, eles ficam livres dele, né, no caso, e fica vivendo por anos sem essa pressão de contar a verdade por trás, principalmente a verdade para o Marcos, que é filho do Oscar, né, no caso. Depois disso, a gente vê que de tudo isso que aconteceu, teve um salto temporal da série. Para quem não viu a série começa no ano de 2006. E depois desse salto temporal, a gente vai para no ano de 2016. A gente vê várias coisas acontecendo, como por exemplo a Dona Norma, que é a mãe da Liana, a casa dela pega fogo, então a partir desse momento a Norma, né, no caso, começa a morar junto com a filha. A gente vê muito a diferença entre a educação do Tomás entre os filhos, né? Porque o Tomás só quer o Matheus, tudo mais, só que ele deixa de lado o Marcos o tempo todo. O Tomás sempre vê essa diferença entre os dois, né? No caso, esse delírio do Tomás. Marcos, ele quase morreu afogado. Nesse final do quinto episódio, Marcos, ele decide entrar dentro da cachoeira sem o consentimento do pai dele, né, no caso. Então ele quase morreu afogado. Só que no sexto episódio, o Marcos fica tudo bem, parece que não aconteceu nada com ele. Só que a partir desse sexto episódio, o Oscar volta no Brasil. A partir desse episódio, tudo desanda. O Oscar volta ao Brasil. A Dona Norma descobre que tem Alzheimer. Tudo isso acontece. Só que eu quero comentar de outros personagens que praticamente eu gostei muito dessa série, que é a Doutora Silva e o filho dela, que é o próprio Inácio. A Silva, que é irmã do Tomás. A gente conhece esse novo enredo da série, né, no caso. A Silva sempre foi uma mãe muito protetora para o Inácio, né? O Inácio, ele nasceu com uma doença muito rara, né, no caso, na visão. Então, ao decorrer dos anos, a visão dele diminuindo, né, no caso. Então, a Silva, né, no caso, além de ser muito protetora de mãe, o Inácio, gente, um menino perfeito, sabe? Além de ele ter a deficiência, né? Ele é um menino tão bom, sabe? Eu gostei muito do ator fazendo esse personagem. Acho que ele, né, no caso, cativou muito essa série toda. Principalmente ele decidindo as suas que ele quer na vida e tudo mais. Então, eu gostei muito desse personagem principalmente. Já a Silva, além de ela ser muito protetora ao lado do Inácio, ela conhece o Dr. Vicente. Foi ele que descobriu a verdade por trás da paternidade dos gêmeos. A doutora Silva e o Dr. Vicente acabam construindo uma amizade muito legal. Aí depois vem o namoro, principalmente o privado, né, no caso. E esse casal, não tem muito o que falar, porque esse casal é bonito de ver que eu nem preciso falar muita coisa sobre esse casal. Então eu gostei muito a atuação da Paloma e principalmente do João. Os dois combinam muito bem nessa casal. Então eu gostei muito. A partir do próximo episódio, né, a gente vê esse reconto da própria Liana e do Oscar, né, no caso. Aí, a partir disso começa a seguição do Oscar entre a Liana, entre os meninos. Então ele sempre tá na cola deles, né, no caso. Aí, os meninos fazem 10 anos de idade.
tanta coisa errada, né, a partir disso, porque a Liana fica com medo que o próprio Oscar descobre a verdade por trás e tudo mais. E o Tomás percebe entre as diferenças de educação entre o Matheus e entre o Marcos, então ele percebe esse erro dele. Só que quando essa volta do Oscar, ele praticamente vai proteger a todo custo aos seus filhos. Então, com essa toda ameaça do próprio Oscar, ele decide treinar, atirar, pegar uma arma dentro de casa e tudo mais. E águas e abaixo, o Oscar ele acaba conhecendo a Cláudia, que ela que o Tomás traiu a Liana, né? No caso, então, os dois amantes praticamente viraram um casal. Foi ela que coletou os dados do Marcos e do Matheus, ajudou o próprio Oscar a fazer o exame de DNA. Nesse nono episódio, a gente tem um embarque de tudo isso. O Oscar enfrenta novamente a Liana, que praticamente descobre que o Marcos é filho dele, e acontece essa tragédia. O Tomás, nervoso de tudo isso que acontece, ele acaba atirando o Oscar, né, no caso, sem querer, né, no caso, porque os dois acabam brigando, esse tiro acaba acontecendo. Essa cena, né, no caso, finaliza desse jeito. Eu acredito que o Oscar morreu, né, óbvio, né, no caso, e o Tomás vai ser preso por causa dessa tentativa de assassinato. Conclusão dessa primeira parte da série, né, no caso, tem um ponto negativo que eu não gostei tanto, que a Juliana Paz e o próprio Vladimir Pitcha, os dois, no caso, não tem química, sinceramente. No começo, né, no caso, a gente vê a relação deles muito fofinho e tudo mais. Só que ao decorrer da série, a gente percebe que os dois, né, no caso, não tem química real. Óbvio que a gente percebe que tudo isso que acontece na vida deles, né, no caso, não é muito agradável de ver, né, no caso, a relação dos dois. A própria atitude do Tomás, né, no caso, que tem essa diferença de educação entre o próprio Matheus e entre o Marcos. Eu achei muito cansativa essa parte. A Juliana Paz, ela tá perfeita no papel, tudo. O único coisa que eu não gostei foi a Débora, apenas isso. Já e a Dona Norma, pelo amor de Deus, que mulherzinha difícil de defender ela, mas eu gostei muito muito dela também, né, no caso. Os outros personagens, até agora, né, no caso, os meus favoritos é a Silvia e o Vicente e o próprio Inácio. Essa parte da série eu gostei muito. E é isso, vamos ver, né, assim. E outra coisa, o outro ponto que eu tenho um ponto negativo, a Netflix, né, no caso, devia dividido essa série em duas partes. Como a Netflix fez com o Bridgerton, lançou a primeira parte, depois lançou a segunda parte. Como que essa série foi 17 episódios, devia ter feito isso. Como esse novo episódio teve um final impactante, devia ter feito isso. Ter lançado essa primeira parte, do primeiro até o nono, e o 10º até o 7º, lançado a segunda parte depois. Então, é um ponto negativo que eu não gostei que a Netflix fez. Lançar tudo de uma vez só. Devia ter, né, no caso, dividido em duas partes. Não tem problema, né? E outra coisa, e sobre essa duração de cada episódio, está agradável. Não são muito longos e nem muito curtos. É muito rápido. São, né, no caso, principalmente o conteúdo não fica muito cansativo de ver. Então eu tô gostando muito dessa série por enquanto.
Mas vamos ver, né, no caso, na próxima quarta-feira, que eu vou, né, no caso, continuar comentando sobre essa série. Então, para vocês não perderem a segunda parte dessa série, curte esse vídeo, se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, é isso. Um beijo, forte abraço. Tchau!